Olá! Estamos em uma jornada de Gênesis a Apocalipse. E agora estamos caminhando em 1 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16. E me chamou a atenção, no que li, adquirir respeito das pessoas, errar e aprender. O papel do chefe da família. Venha comigo a partir deste momento para mergulhar nestes ensinamentos. Não esqueça de colocar no seu story, nas suas redes sociais, listas de transmissão e também comentar e deixar o seu like. No capítulo 14, no versículo 1 e 2, quando fala sobre o reinado de Davi ter sido reconhecido pelo rei Hirão, diz assim: Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Porque, por amor do seu povo, de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Respeito não se impõe, ele é conquistado pela conduta, pelo histórico e conquistas que Davi obteve. Ele alcançou esse respeito. Um excelente ensinamento para as nossas vidas se nós desejamos o respeito das pessoas ao nosso redor, pois é desta maneira que você constrói este respeito. No versículo 10 e no versículo 14, quando houve uma batalha entre Davi e os filisteus. O interessante é a postura de Davi antes da batalha e em meio à batalha. No versículo 10 e 14 diz assim: Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E aí no versículo 14 diz, de novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Veja que nos dois combates que tiveram contra os filisteus, ele antes consultou a Deus. A consulta a Deus deve ser uma atitude diária de cada um de nós. Naquela época, as pessoas buscavam a Deus através do Urim e Tumim, que os sacerdotes usavam, e também por meio de profecias. Provavelmente Davi foi ao sumo sacerdote buscar uma direção, buscar na palavra de Deus a resposta, e em conselhos de pessoas de Deus que vemos no seu comportamento essa confirmação. É uma atitude de dependência de Deus. A humildade em buscar a Deus produz vitórias. No capítulo 15, agora no versículo 1 e 2, e também do 13 ao 15, quando a palavra de Deus mostra como que eles agiram com o transporte da arca da aliança naquela ocasião. Porque eles já haviam cometido o erro de levar a arca, que simbolizava naquela ocasião o trono de Deus na terra, a sua presença neste lugar. Então, eles aprenderam com o erro. Diz assim a palavra de Deus: Fez também Davi casas para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então, disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Aí,
No versículo 13 e 14 ao 15 diz: pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Aprendendo com os erros cometidos. É isso que estes versículos nos ensinam. Essa é uma atitude inteligente e somente os fortes praticam de fato e de verdade. Os que se entregam às fraquezas ficam se remoendo, se martirizando pelos erros cometidos e, consequentemente, voltam a praticá-los. Neste caso, Davi aprendeu com o erro que havia cometido no transporte da arca e agora ele, com temor e temor diante de Deus, fez da maneira correta. No versículo 27, quando fala sobre a arca ter sido levada para Jerusalém, Davi festejava. E a palavra de Deus diz: Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Davi, entrando em Jerusalém com alegria, juntamente com todos os santos homens de Deus e o povo adorando a Deus, ele estava vestido de rei e de sacerdote. Ali era uma personificação profética da vinda de Cristo, que será como sacerdote e rei sobre todos. Que interessante, né? No capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 36, nós vemos as ações de graças de Davi e seus louvores e adorações a Deus. O versículo 7, ele diz: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. A forma e palavras descritas nesta celebração nos ensinam como devemos prestar o nosso louvor e adoração ao Senhor Deus, exaltando o seu santo nome, o seu poder, a sua majestade e a sua santidade. E para terminar, no versículo 43 deste capítulo, quando fala sobre outros dispositivos para o culto, termina o capítulo 16 dizendo: então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Veja que interessante a postura e o papel de um chefe de família. O papel do chefe da família é esse: abençoar seu lar e a sua família. É como um sacerdote da família, pedindo bênçãos de Deus sobre cada um dos membros. Hoje, esta bênção se revela pelo comportamento e o bom testemunho do provedor deste lar. Como tem sido o seu comportamento e o seu testemunho para com os seus? Pense nisso. Amanhã voltamos com você com mais um Devocional 2024, dando continuidade nesta jornada magnífica de muitos aprendizados.
Você é especial para Deus. Até amanhã.